Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês e explicar o que é essa receitinha que eu faço sempre em todos os vídeos. Eu sempre, para qualquer modelo que eu vá desenvolver na modelagem, eu sempre faço primeiro base da modelagem, folga de vestibilidade, criação do modelo, mais pence de ajuste. Em todos os meus vídeos, né, de aqui por diante, ou nos vídeos que vocês me acompanham lá no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui, é Karina Fregolente Ateliê, todos os modelinhos eu sempre falo, primeiro base da modelagem, folga de vestibilidade, criação do modelo, mais pence de ajuste. E o que é isso, né? Então, a base da modelagem é aquela base bem justinha ao corpo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a base da frente, né, que tem essa pence do busto e a pence da cintura, e a base das costas com essa pence da cintura. E para que servem essas pences, né? A pence, gente, no tecido plano, então uma base de malha, por exemplo, ela não tem pence. Por que tem essa diferença? A malha, ela estica, ela tem um elastano, então ela acomoda no corpo. O tecido plano não, então para modelar eu preciso do auxílio dessa pence do busto e a pence da cintura para modelar o corpo, tá? Então para isso que essas pences servem. E a minha base, gente, é primeiro que eu sempre falo, é a primeira base da modelagem. Então essa base a gente tira as medidas bem justinhas. Então, por exemplo, eu não dou nada de folga na minha base. Por quê? Porque na criação do meu modelo é que eu vou dar a folga que eu quiser, dependendo do modelo que eu quero, né? Então, por exemplo, eu tenho 88 de busto. Quando eu falo 88 de busto, é 88 justinho, eu não deixo um dedo aqui na fita, tá? Por quê? Porque senão eu tô dando folga, tô deixando o meu busto maior. Eu não quero que a minha base fique maior, eu quero que a minha base fique com as minhas medidas originais. Por quê? Porque na criação do modelo é que eu vou dar folga que eu quiser. Tá? Então, por exemplo, eu tenho 88 de busto, vou colocar na minha base o que? 88 e não a mais. Na minha cintura, a mesma coisa, eu tenho 70 de cintura, vou colocar 70 na minha base, não vou colocar folga, tá? Por quê? Porque na hora que eu criar o modelo, por exemplo, vou criar esse modelinho, aí eu vou dar a folga que eu quiser. Então, o primeiro passo é a base da modelagem, que é isso daqui que eu mostrei pra vocês. Segundo passo é a folga de vestibilidade. E o que é folga de vestibilidade? É o quanto que eu quero que a minha peça fique mais larguinha. Por exemplo, esse vestido. Então, eu falei pra vocês que eu tenho 88 de busto. Quanto de folga eu quero para que ele fique com um pouco mais de conforto? Nesse caso, eu deixei 2 centímetros a mais só. Por quê? Porque ainda assim, como o linho, gente, vocês vão acabar descobrindo características de tecido, né? Conforme vocês forem usando. Ele acaba cedendo um pouco. Por isso que a gente lava, ele dá uma encolhida, mas aí você vai usando, ele acaba cedendo um pouquinho mais, nesses linhos mistos. Inclusive o linho 100%, que é o linho de algodão, né, 100% algodão, ele acaba encolhendo, amassa bastante, enfim. E aí eu não dei muita folga porque eu queria que meu busto ficasse mais justinho mesmo, tá? Então eu dei 2 centímetros de folga, ou seja, de 88 do meu busto justo, eu deixei ele com 90, com um pouco de folga. Não necessariamente a mesma folga que você vai dar no busto, você tem que dar na cintura e no quadril, tá? Pode variar e vai depender de modelo para modelo e o quanto vocês querem de folga. Então aqui na minha cintura, por exemplo, eu deixei um pouco mais larguinho, eu tenho 70 de cintura, eu deixei com 74. Então eu deixei 4 centímetros de folga na cintura e 2 no busto. E no quadril eu deixei um pouquinho mais folgado ainda, tá? Então a folga de vestibilidade é o quanto eu quero que fique maior, ou seja, com mais conforto, mais folgadinho. E aí, às vezes, para iniciante pode ser um pouco confuso, é saber, quanto será que eu vou dar de vestibilidade? Um jeito para vocês começarem é o seguinte, vai lá no guarda-roupa de vocês, peguem roupas de tecido plano, tá? Porque a gente tá falando base de tecido plano aqui. Pega umas roupas de tecido plano mais justinhas e algumas mais folgadas. E aí vocês pegam a fita métrica e verifiquem quanto de folga tem na peça, no busto, quanto tem de cintura e quanto tem de quadril. Tanto nas peças mais justas quanto nas mais larguinhas, porque vocês vão começar a ter essa noção de folga de vestibilidade, do quanto deixar de folga de vestibilidade. E ainda, por exemplo, eu tô vendo um vestido numa vitrine, ou enfim, uma peça qualquer numa vitrine, aí vocês vão começar a entender o quanto foi deixado de folga naquela peça, porque vocês vão treinando o olhar também, tá? E aí, então, façam o seguinte, depois que vocês fizerem a base de vocês, pode ser o método que vocês quiserem, tá? Faça a base de vocês. Depois que fizerem a base, vocês vão verificar lá no guarda-roupa essas peças mais justas e as peças mais amplas. E aí vocês vão, por exemplo, eu tenho 88 de busto, por exemplo. No meu caso, eu tenho 88. Eu vou numa roupa mais justinha, lá deu 92, por exemplo. Então isso quer dizer o quê? Que eu aumentei 4 centímetros no meu busto. E para uma roupa mais ampla, então continuo com 88 de busto, mas para uma camisa, por exemplo, mais folgada, deu 102 de busto. Então olha a vestibilidade, olha o quanto de vestibilidade que aumentou da minha base. E aí vocês vão começar a se familiarizar, né,
com essa folga de vestibilidade. Então, o primeiro passo sempre vai ser a base da modelagem. E vocês testem também, tá? Façam a base de modelagem de vocês e faz num tecidinho. Pode colocar com um zíper nas costas para vocês poderem entrar, porque essa base não tem folga, mas na hora que vocês forem testar a base, é sempre bom, vocês não vão deixar folga, tá? Na hora de testar não é para deixar folga, vocês vão colocar um zíper nas costas para poder entrar, tudo bem? E aí vocês vão testar. E aí, então, a partir da base da modelagem, a gente vai dar essa folga de vestibilidade que eu acabei de falar para vocês o que é. Depois a gente vai partir para a criação do modelo mais pence de ajuste. O que é a criação do modelo? Por exemplo, esse meu vestido, eu baixei o decote, eu transferi a pence do busto e da cintura para esse recorte, não sei se dá para ver, mas eu tenho um recorte aqui, tem um recorte na linha da cintura, então isso é a criação do modelo, ou seja, como eu quero que fique o meu vestido. Isso é a criação do modelo. E o que é pence de ajuste? Eu chamo de pence de ajuste, mas são pences de correção da modelagem. Para que elas servem? Para evitar aqueles defeitos que ficam na peça. Por exemplo, sabe aqueles papos que ficam no decote, aqueles papos que ficam na cava? Então, nós precisamos prever isso na modelagem. E como que eu vou prever isso? Todas as vezes, não importa o método que você usa. Então, a sua base original ela tem que ser bem rente ao pescoço, bem rente à axila e justinha. Quando você descer o seu decote, não importa o modelo que você vai fazer e não importa o quanto você vai descer do decote. Se você desceu o decote, você precisa fazer uma correção, ou seja, uma pence de ajuste no decote. Por quê? Porque a pence de ajuste na modelagem vai evitar que quando você corte a peça e costure, fique aquele papo aqui, tá? A mesma coisa na cava. Se eu faço um rebaixamento na minha cava e eu não coloco manga, salvo exceções, mas não vou ficar falando de exceção agora, quando eu rebaixo a minha cava e eu não coloco manga, se eu não fizer uma correção, uma pence de ajuste na cava, o que vai acontecer? Vai sobrar aquele papo aqui também. Então o que vocês têm que saber é o seguinte, eu baixei o decote, não importa o modelo, pode escolher o modelo que você quiser e eu escolho o modelo que eu quiser aqui, não importa. Se nós descermos o decote e descermos a cava, a gente vai obrigatoriamente precisar fazer essas pences de ajuste, porque senão na hora da confecção vocês vão ver o defeito que vai dar, que é aquela sobra no decote e a sobra na cava. Então a partir de agora, todos os modelos que a gente for fazer, eu sempre vou começar nos vídeos assim, primeiro base da modelagem, folga de vestibilidade, criação do modelo mais pence de ajuste. Qualquer modelo eu vou fazer isso. Quando eu não vou fazer pence de ajuste? Quando eu não descer o decote, eu não descer a cava. Ou assim, aqui no caso, por exemplo, tem algum modelo que eu não vou descer a cava? Dificilmente. Por quê? Porque lembra que eu falei pra vocês que a minha base ela é bem rente à axila? Agora, se eu coloco manga, eu desço a cava de qualquer forma. Por quê? Porque eu quero um pouquinho mais de conforto nessa região. Vou fazer o traçado da minha manga. A própria manga, ela já acaba resolvendo, né, aquele papinho aqui daqui, mas tem casos que ainda assim eu faço uma correção, quando fica muita sobra, tá? Mas eu não vou falar de particularidades agora, então para qualquer modelo que a gente for fazer, seja você iniciante ou não importa, sempre base da modelagem, folga de vestibilidade, criação do modelo, mais pence de ajuste. Aí você pode me perguntar, não sei, eu tô começando agora na modelagem, por onde eu começo? Primeiro você tem que ter uma base bem feita, tá? Faz a base, depois a gente vai dar folga de vestibilidade, criação do modelo, mais pence de ajuste para todos os modelos que a gente vai confeccionar, vai produzir de agora em diante.